Dando sequência ao nosso tema desta semana, a construção civil, hoje eu converso aqui com o engenheiro Luiz Carlos Brumati, ele que é sócio-diretor da Brumati Engenharia aqui de Rio Claro. Tudo bem? Tudo bem, Paulo, tudo bem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar do nosso segmento. Um segmento fundamental na economia brasileira e a gente sabe, né? 2014, quero começar falando um pouquinho do ano passado, apesar que a gente já está praticamente encerrando janeiro. Mas foi um ano onde as coisas desaceleraram um pouquinho a economia, principalmente a gente teve essas notícias. Construção civil também sentiu? Na verdade, eu entendo que em 2014 houve uma acomodação no mercado imobiliário em construção civil, né? Quer dizer, isso está atrelado, evidentemente, ao desenvolvimento econômico do país. Uhum. Mas mesmo assim, fechamos 2014 com um crescimento da construção civil em 5%. É que vem vindo com os crescimentos grandes. Mais ou menos quanto para a gente em 2014 um crescimento de 5% sobre 2013. Entendi. Mas isso vem de um crescente muito grande, muito né? Maior do que muito 5%. Maior, 2010, 2011 foi realmente muito significativo. Quer dizer, não é que não cresceu, cresceu, mas um pouquinho menos do que talvez tivesse o ritmo anterior, não é isso? O que acontece é o seguinte, o crédito imobiliário, que é evidentemente que aquece o mercado, né? Houve muitos financiamentos, mas para a classe média mais alta, houve uma retração em função do poder aquisitivo. Mas ainda tivemos muito movimento para a classe mais baixa de renda, né? Que é o projeto Minha Casa Minha Vida. Então isso daí realmente teve um crescimento quase que normal. O senhor acredita que mudou muito o modelo da construção civil, né? Na verdade, antes eram imóveis com grandes dependências, grandes metragens. Hoje a gente tem comentado um pouquinho aqui, a gente até recebeu um arquiteto aqui para falar sobre isso. O modelo mudou, né? Hoje são imóveis menores, em condomínios grandes. Isso mexeu um pouquinho também com as empresas? Tiveram que se adaptar a essa nova tendência? Não, com certeza, até porque o que na verdade existe é um novo modo de viver, né? Essa geração mais nova tem uma outra forma de viver do que antigamente. Hoje o casal, os dois trabalham, né? Tem uma atividade profissional. Eu entendo que hoje os imóveis, ele contemplam muito mais o conforto do que o tamanho do espaço, né? Então, quando você projeta um apartamento, uma casa, hoje você obrigatoriamente tem que pensar em micro-ondas, instalação para micro-ondas, para geladeira com congelador, quer dizer, internet, quer dizer, esse conforto, TV a cabo, esse conforto hoje prioriza em relação aos espaços grandes, né? Antigamente a gente falava na casa das nossas avós, aquelas casas enormes, mas o banheiro era lá fora, né? Exato, e tinha um banheiro, às vezes, para a família inteira, então, no meio da casa e outro lá evidentemente que isso mudou, e a industrialização da construção civil, né? Isso eu acho que nós tivemos uma evolução muito grande nesses anos. E a gente vê a agilidade das construtoras, às vezes tem um lançamento e daí já começa a movimentação, em pouco tempo já está erguendo o prédio e já está planejando a entrega. Isso também é outro detalhe, né? Porque não dá para ficar muito tempo trabalhando em cima de um projeto, porque já tem que um sucedendo o outro e assim por diante para não parar. Tem esse dinamismo que a construção civil teve que assumir também, né? Esse desenvolvimento tem a ver com o processo construtivo, né? Quando a gente fala o que é processo construtivo? É você industrializar mais a construção civil. Hoje você tem muito mais coisas prontas, você compra os caixilhos prontos, as portas prontas, né? Você tem uma tecnologia mais avançada. Evidentemente, você industrializa melhor, você ganha tempo na construção. O que antigamente a gente precisava, hipoteticamente, de 50 oficiais num processo antigo, né? Hoje, com 25, você faz o mesmo produto num tempo menor. Metade, Por causa da industrialização, né?
Como que o senhor vê Rio Claro nesse cenário? Rio Claro ela se tornou uma cidade realmente favorável, promissora, nesse quesito da construção civil. Principalmente a gente vê bastante lançamento de condomínio, de prédios, né, que a gente chama de prédios, edifícios. Rio Claro é promissora, tem realmente esse potencial grande para esse ano, inclusive, ter um crescimento bom? Olha, o que eu posso dizer para você, Paulo, que nós pertencemos na regional da Caixa Econômica Federal, a regional é Piracicaba. Regional, acho que são 50 cidades. O dado que eu tenho, que Rio Claro, 2014, teve um volume de construção de financiamentos habitacionais um pouco acima da média da regional. Porque Rio Claro, eu entendo que o Rio Clarense, ele é um pouco mais conservador, sabe? Eu acho que ainda ele prioriza a casa como a prioridade 1 do processo dele, né? Então, mas foi muito bom, né? Quer dizer, não foi muito bom, foi bom porque teve realmente um desenvolvimento acima da média. O que não dá para comparar, que quando você tem um boom na construção civil, 2010, 2011, mas a economia de 2014 não chegou, o PIB não chegou a 1%. No geral. Isso reflete diretamente a todos os segmentos. E o que o senhor espera para esse ano, então? Eu sempre sou otimista. Eu acho que 2015 nós vamos ter no primeiro semestre uma acomodação, uma coisa que não vai ser um desenvolvimento muito grande, não. O projeto de Minha Casa Minha Vida, ainda não, os juros, todo mundo fala em aumento de juros, para essa classe não subiu o juro. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, até um teto, né, acho que 190 mil não mudou nada, a partir daí que mudou. Mil. O que acontece? Eu acredito que não vai ter uma demanda tão grande como 2014, no primeiro semestre. Eu vejo para segundo semestre uma retomada, mas eu acredito mesmo numa retomada melhor 2016, quando eu entendo que esse ano vai ser um ajuste na economia. Está diretamente ligado. Se você tem um desenvolvimento econômico, se você tem um PIB maior, que você produziu mais, se gerou mais riqueza, se gerou mais renda, você acaba tendo um poder aquisitivo maior. Existe uma grande dificuldade do setor que poderia ser alterada, por exemplo? Existe um fornecimento de material, material de qualidade diferenciada? Existe algo ainda que não permite que a construção civil no Brasil melhore e aqueça ainda mais, do ponto de vista do senhor? Eu acho que a gente tem evoluído bastante. A nossa indústria, né, quando o pessoal fala em que a construção civil gera realmente muitos empregos, às vezes as pessoas não atinam que não é só exatamente o pessoal que está trabalhando na obra. É exatamente o que a indústria da construção civil gera. Então, quantas indústrias, todos os materiais que você coloca quando você vai construir sua casa, tem uma indústria grande por trás fazendo isso. Então, eu acho que houve um desenvolvimento tecnológico disso. Mas ainda a gente vai ter que evoluir. Mas eu entendo que ainda os nossos custos para ter uma evolução, você fazer os edifícios, estruturas metálicas, ainda eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas que tem evoluído, tem de uma forma significativa. Porque, na verdade, a gente até comentou nessa série de entrevistas aqui, que Rio Claro é uma cidade onde o imóvel não tem um custo tão baixo em relação às cidades próximas aqui. Né? Isso tem a ver com a mão de obra ou com o material em si, como o senhor está falando, ou realmente é uma disputa imobiliária que tem na cidade, assim, que realmente torna o valor do imóvel um pouquinho maior, segundo uma pesquisa até regional aqui? Não, eu não tenho dúvida que esses dados que vocês têm é verdadeiro. O que eu acho é o seguinte, nossa cidade tem um perímetro humano restrito. Quando você fala em que a construção é maior, você tem que considerar que você está comprando o terreno junto. Que aqui o terreno é muito mais caro. Qualquer empreendimento que você fizer aqui, você vai pagar uma unidade maior. E também tem aquela coisa da produção, né? Se você tivesse um desenvolvimento maior,
a gente estivesse produzindo um pouco mais, talvez os custos seriam menores. Mas eu não acho que está muito longe da média do que a construção civil. É, um pouquinho mais, não é tão diferente, não. Eu acho que o diferencial é que nós temos dificuldade de desenvolver em áreas para produzir mais. É porque tem o horto, tem algumas limitações de terreno mesmo, né? Tem o horto da Zona Leste, tem um horto que aí você tem Zona Norte, que já é um parque industrial. Zona Sul se limita ali na divisa do... Então, o nosso perímetro é muito pequeno, entendeu? Além das restrições de gabarito, essas coisas todas. Então, o plano diretor já contemplou um pouco mais, mas a tendência até dos urbanistas que assessoraram a prefeitura dizem que a tendência de Rio Claro é verticalização para você ter uma oferta maior de imóvel habitacional. Luiz Carlos, quero aqui agradecer a sua presença nessa entrevista muito bacana sobre a construção civil. Desejar que esse ano volte a deslanchar ainda mais a construção, porque gera emprego, gera bem-estar também para quem compra, enfim. São muitas vantagens aí no setor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo. Até uma oportunidade legal da gente falar que Rio Claro, na verdade, ela tem o setor de construção civil é um setor muito sólido. Construtoras conceituadas, construtoras de Rio Claro. Então é importante a gente ressaltar isso daí. Tá certo. E eu que agradeço. Um ótimo fim de semana para o senhor. Para você também, Paulo. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Segunda-feira nós voltamos, às 10 da noite tem a nossa reprise. Não perca, informações também no tvclaré.com, nosso portal. A gente se vê segunda-feira. Ótimo fim de semana.